Os 4 temperamentos na educação dos filhos, capítulo 6, temperamentos em convívio. Neste capítulo serão exemplificadas as relações entre crianças de determinado temperamento e pais de outros. São 16 combinações possíveis que serão expostas em linhas gerais para que o leitor perceba o que é preciso levar em conta na hora da interação. Dos dois lados sempre haverá expectativas e capacidades de resposta. A interação depende dos dois lados envolvidos e precisa ser bem compreendida para que se possa extrair o melhor possível das relações. O ponto de partida para a análise dessas interações será os temperamentos dos filhos e as variáveis, os temperamentos dos pais. Filhos sanguíneos e pais coléricos. Quando uma pessoa de temperamento colérico se relaciona com outra de temperamento sanguíneo, o calor é o ponto comum entre os dois opostos. A umidade do sanguíneo e a secura do colérico. A qualidade quente dá a ambos as características expansiva, o que possibilita uma relação favorável à comunicação. Sanguíneo e colérico estão orientados à comunicação, à expressividade. Mas, diferente no conteúdo, o colérico expressa melhor seus objetivos, o sanguíneo seus sentimentos. Esse é um ponto positivo, considerando a relação entre pai e filho. Porém, ainda que ambos tenham capacidade expressiva, a criança sanguínea, devido ao componente úmido, não absorve direito, não informa e não fixa em si as informações recebidas. Ao dar um comando objetivo e receber uma resposta do filho, porque ele vai responder e atender ao comando. O pai colérico pode concluir erroneamente que a criança compreendeu e gravou efetivamente aquele comando. O pai imagina que a criança absorveu e registrou dentro de si aquele ideal, quando isso não aconteceu de fato. O sanguíneo respondeu, mas o comando e seu contexto logo tendem a sumir dentro dele. Nesse cenário, o filho sanguíneo tende a repetir o erro ou precisar ser orientado várias vezes ao mesmo objetivo, o que pode deixar o pai colérico nervoso e fazê-lo crer que a criança está testando seus limites, quando, na verdade, ela apenas não registrou afetivamente aquela ordem. Daí provém uma série de conflitos. Mas se os pais tiverem em mente essa informação, esses conflitos, discussões e mal-entendidos serão facilmente resolvidos, pois o pai colérico poderá compreender que o filho sanguíneo, na maior parte dos casos, não está de má vontade ou fazendo corpo mole, está simplesmente seguindo a natureza de seu comportamento. Além disso, o pai colérico deve estar ciente de que nem sempre o filho sanguíneo vai encarar competitivamente os comandos, as tarefas em casa, no colégio e no esporte. Como foi dito nos capítulos anteriores, o sanguíneo valoriza muito mais a interação, o grupo e a equipe do que a vitória. Assim como valoriza muito mais ir ao colégio e interagir com os amigos e professores do que ser o primeiro da turma. Essa diferença na visão do mundo também pode gerar desavenças. Enquanto os coléricos são motivados por desafios e metas, os sanguíneos são motivados por conversa, interação, prêmios de relacionamento. Os sanguíneos não entram nessa disputa de performances e provavelmente irão se enfadar e se aborrecer, afastando-se dos pais coléricos que insistirem em insuflar-lhes essa ideia. Cabe lembrar aos pais coléricos que para o seu filho sanguíneo importa muito mais entender o que está acontecendo e se relacionar com todos do que propriamente alcançar o objetivo. Em vez de impor-lhes desafios e críticas constantes, vale mais a pena sentar, conversar e divertir-se com eles. Filhos sanguíneos e pais sanguíneos. Pela essência do temperamento,
O pai sanguíneo provavelmente não conclui aquilo que começa e terá um filho semelhante, que pode parecer organizado e interessado, mas que no fim das contas não finaliza a atividade. Esse pai terá de se esforçar para vencer sua própria deficiência, pois precisará orientar o filho a vencê-la também. A interação do pai ou mãe sanguíneos com o filho sanguíneo também favorece a comunicação, mas diferentemente da interação entre colérico e sanguíneo, essa interação é mais alegre, em que os dois desfrutam da companhia do outro, já que tanto o filho gosta de estar com o pai, como o pai gosta de estar com o filho. Os dois funcionam mais ou menos do mesmo modo. Eles se comunicam, se interpretam, tentam se entender e dar subsídios à expressividade do outro. Para o pai sanguíneo, ser o primeiro da turma não é um grande valor. É válido e positivo, evidentemente, mas melhor ainda é ser bom, generoso e empático. Os pais sanguíneos devem estar atentos à tendência que o filho sanguíneo tem de ser superficial, pois ele não conclui o que começa e tende a não se aprofundar no que inicia, parando na primeira disposição. O sanguíneo é como um beija-flor, que anima o ambiente e deixa tudo mais bonito, mas que se não detém por muito tempo. O pai sanguíneo, portanto, deve ajudar o filho a se aprofundar, aproveitando que já conhece em si mesmo essa deficiência. No entanto, essa orientação não deve ser em direção à contemplação, à permanência e à introspecção. Isso é totalmente antinatural ao sanguíneo. Ele tem de ser e gostar daquilo que é, sem tentar mudar a todo custo. Os esforços do pai sanguíneo devem destacar a possibilidade específica que o filho do mesmo temperamento tem de se aprofundar. E qual é essa possibilidade? Doar-se através do amor. Um pai sanguíneo ajuda o filho de mesmo temperamento a ser consistente na medida em que o ensina a ajudar os necessitados, a dar esmolas, doar roupas e brinquedos. É um grande ato da formação da personalidade do filho sanguíneo, o pai conseguir, através de sua característica inata e de seu exemplo, desenvolver nele o ideal de caridade. De alguma maneira, o pai sanguíneo precisa ser consistente em suas demandas e manter-se exigindo do seu filho. Mas o modo mais eficaz de um pai sanguíneo educar é através da consistência que o amor, a caridade e a benevolência oferecem. Envolver os filhos sanguíneos em atividades como a distribuição de alimentos para quem precisa ou visita a asilos e orfanatos é fundamental, e esse é um grande presente que os pais sanguíneos podem dar a seus filhos de maneira natural. Outra coisa que os pais sanguíneos podem fazer com muita facilidade é se interessar pelos interesses dos filhos. A simples atitude de acompanhá-los, de perguntar e conversar sobre o que lhes move, ajuda as crianças a florescer com mais facilidade, porque cria um ponto em comum a partir do qual eles podem se desenvolver. Isso pode ser tremendamente eficaz na fase da adolescência. Filhos sanguíneos e pais melancólicos. Na interação do pai melancólico com o filho sanguíneo, pode haver certa dificuldade. Devido à sua tendência perfeccionista e exigente, o pai melancólico pode imaginar que seu filho também deva ser assim, apegado às coisas da terra, quando acontece praticamente ao contrário. Por isso, o pai melancólico deve ter cuidado para não fazer exigências que os filhos sanguíneos não veem naturalmente como um valor, pois eles terão dificuldade em se manter constantes para alcançar esses objetivos e, consequentemente, perderão a motivação e o interesse. O sanguíneo tem as mesmas qualidades da primavera. Ele é início e não persistência e permanência. Por essa mesma razão, o pai melancólico tem de estar ciente de sua crítica muitas vezes exacerbada e de sua tendência a dar sermões que, como já vimos, não são muito eficientes com as crianças sanguíneas. Os tópicos de conversa entre pais melancólicos e filhos sanguíneos também são muito divergentes. Enquanto a abordagem
dos pais passa quase sempre pelo lado difícil e negativo, pelos problemas e críticas, o filho sanguíneo não acessa essa complexidade e a conversa pode ser constantemente truncada, sem fluidez. É preciso que os pais evitem temas de juízo e conversas profundas e pesadas sem que haja necessidade. Outra dificuldade dos pais melancólicos em relação aos filhos sanguíneos é compreender a relação das crianças com certas frivolidades, como adereços, acessórios e demais enfeites que as crianças escolhem. Os sanguíneos têm esse cuidado e atenção frequentes, que as pessoas de temperamento melancólico tendem a considerar fútil e sem valor. Para a criança, esses são componentes de aparição no mundo, componentes de afirmação que os pais devem respeitar e não censurar. Caso contrário, a criança se afastará dos pais, pois não considerará compreender por que está sendo advertida. Respeitar essa característica da criança sanguínea não é fomentar sua vaidade ou frivolidade de caráter. Filhos sanguíneos e pais fleumáticos. Fleumáticos e sanguíneos apreciam a paz e a harmonia e gostam de estar em ambientes calmos, sem elementos caóticos ou brigas. No entanto, os dois temperamentos percebem a paz e a harmonia de maneiras distintas. Para o sanguíneo, a paz e a calmaria estão relacionados à diversão e à alegria, ao passo que para o fleumático a paz é passiva e introspectiva. O pai fleumático não precisa ir a festas, sair sempre de casa. Ele se satisfaz com aquele ambiente, não precisa de muito mais. E esta já é a primeira dificuldade de interação entre o pai fleumático e a criança sanguínea. O pai percebe que o filho também aprecia a casa, a paz, a calma, e pode não oferecer opções de divertimento e expansão suficientes para contemplar as necessidades do filho. Nesses casos, aquela criança que era calma, harmoniosa e pacífica nos primeiros anos torna-se agitada, raivosa e irritadiça, pois em sua casa e nas mesmas atividades de sempre ela deixa de encontrar opções de expansão, de demonstrar sua personalidade e seu caráter. Os pais fleumáticos precisam sempre se antecipar. Não basta levar o filho sanguíneo ao parquinho, à festa, ao museu. Convém a eles também entrar e se envolver na atividade com o filho, interagindo, demonstrando interesse e apoio. É muito comum o pai fleumático ir até o parque com o filho e ficar por lá, sentado, ouvindo música ou lendo um livro, enquanto a criança quer que ele interaja, que ele jogue bola com ela, que vai ver as pequenas descobertas que ele fez naquele cenário. O pai fleumático precisa entender que isso é necessário, já que os dois estão convivendo nesse ambiente harmonioso e pacífico.